Eu queria fazer a primeira pergunta do Marcos Antônio Jorge, da internet. Ele fala o seguinte: o alinhamento integral ao imperialismo americano não permitirá aos bolsonaros a força necessária para a total dominação interna sobre, inclusive, os militares? Bom, se fosse simplesmente dominar os militares e a burguesia, seria uma coisa relativamente tranquila. Dentro da burguesia há contradições, né? Uma parte da burguesia tem receio do que o governo Bolsonaro vai fazer. Então há essas contradições e esses problemas aí. A gente vê na discussão do Ministério, na qual a imprensa participa ativamente, que há muitas contradições. Mas o problema não é esse, o problema é dominar o povo. Todo problema sempre é dominar o povo. E o Bolsonaro não tem esse cacife. Como nós dissemos, ele ganhou, ele teve 33% dos votos no primeiro turno das eleições, com fraude, com toda uma manipulação política, com uma intervenção dos militares na eleição, com intervenção do STF, do TSE o tempo todo na eleição. Quer dizer, muito pouco do ponto de vista geral para dominar o povo. E ainda mais que esses 33% não são uma massa homogênea, muito longe disso. Então, quer dizer, até o momento ele não tem essa... Agora, se a esquerda continuar com a política de completa capitulação, ele vai conseguir, com o apoio da imprensa, com o apoio do imperialismo, ele vai avançar. Se ele derrota os professores, depois derrota esse, derrota aquele, bom, chega uma hora não tem mais ninguém para resistir ao avanço da extrema-direita, né? Não, a pergunta mais é de método, sobre a primeira parte do que você colocou. A gente tem você colocou os perigos do governo Bolsonaro, o perigo de uma intervenção militar. Minha dúvida é, na situação em que nós estamos atualmente, em que, por um lado, nós temos uma parte da esquerda que está com medo, simplesmente, de fazer qualquer coisa e se propõe a fazer nada diante do fascismo. E, no outro lado, a gente tem uma esquerda que está tão tranquila com a situação que acha que tudo vai acabar bem, portanto, não precisa fazer nada também. Por algum motivo, os dois extremos chegaram na mesma conclusão. Quando a gente tem esses dois lados, em geral, quando você faz uma campanha política, você tende a ressaltar elementos daquela situação política para facilitar a compreensão da população. O que você faz quando a situação é contraditória desse jeito? Que, por um lado, existe um perigo, mas você tem que, ao mesmo tempo, mostrar que não é tão grande quanto algumas pessoas pensam. Então, a análise política ela só resolve uma parte dos problemas. A análise política, que é uma formulação política acessível aí a um número muito restrito de pessoas. Pode ser grande, mas, em geral, em comparação com o total da população, é restrito. O problema tem que ser resolvido através da agitação política. E na agitação política você precisa ter palavras de ordem claras que permitam, né, fazer evoluir a luta política. Então, por exemplo, toda análise que a gente faz, ela resultou nas palavras de ordem fora Bolsonaro, liberdade para Lula, enfrentar a extrema-direita, criar comitês de luta. As palavras de ordem que são agitação política é que tem que resolver as contradições existentes. E tem que resolver não através simplesmente de um diálogo, né? Embora o diálogo exista, a discussão exista e tudo mais. Tem que resolver através da ação. Por exemplo, veja o caso do Pedro II. A gente poderia estar até hoje discutindo lá o que tem que fazer no Pedro II. Se tem que enfrentar os fascistas, se não tem que enfrentar, e poderia ter uma discussão interminável. Chega um momento, você coloca em prática as palavras de ordem que você defende. Vamos lá e vamos enfrentar os fascistas. Isso daí começou a estabelecer uma evolução, né? Não só nos setores que participaram lá diretamente no Rio de Janeiro, mas em nível nacional que estão vendo os acontecimentos.
Então, logicamente que teve gente que falou, esse é o caminho, tá certo, é isso mesmo, vamos fazer assim. Em vários lugares do país. E outros que falaram, será, não sei, pá. O grande obstáculo nesse momento, vamos ter claro, é o medo que se estabeleceu entre a militância da esquerda. Né? Nós não culpamos a militância pelo medo, porque o medo foi instigado, ele foi estimulado. Nós culpamos uma política equivocada por esse medo. Mas é o medo. Os que falam que não dá para fazer nada e os que falam que não precisa fazer nada, eles são duas faces de uma mesma moeda. Não é uma coisa absolutamente contraditória. Inclusive, isso aqui não é uma novidade, porque na luta contra o fascismo, em várias outras oportunidades, sempre aparece isso daí. Na Alemanha, por exemplo, o Partido Comunista falava, não precisa fazer nada. Então, o Trotsky falava, isso daqui, ó, é fanfarronice de pessoas, de uma burocracia covarde que não quer enfrentar o fascismo. Aí, quando o Hitler chegou ao poder, eles vieram com a história de que o Hitler vai cair sozinho. O Trotsky falou, é o pânico, é a fase do pânico. Passamos da fase das bravatas para a fase do pânico. Isso é uma coisa natural na esquerda pequeno-burguesa. A esquerda pequeno-burguesa, a essência dela, muita gente não entende isso. É que eles são os partidos da conversa. Eles gostam mesmo de fazer discurso. Eles não gostam de fazer nada prático. Então você pega o cidadão no ensino secundário, está lá ele discursando, mas não fazendo nada. Você propõe fazer greve por não sei o que no ensino secundário, não, daí vem aquele discurso enorme para mostrar que não dá para fazer greve. Daí o cidadão passa no vestibular, vai para a universidade e continua discursando na universidade. Até que um dia ele é eleito vereador e depois deputado federal, alguns viram até presidente da República. Sempre discursando e não acontece nada. São partidos que são uma caricatura pequenininha da burguesia. O político burguês, o que ele faz? Discurso e concorre às eleições. E às vezes ele é administrador, onde ele não administra nada e faz muito discurso para justificar, né, a loucura administrativa do governo dele. Você não vê o governo Bolsonaro enfiou o pé na jaca aí com mais médicos, você pode ter certeza que no Congresso Nacional já tem um monte de discurso, que isso, que aquilo. Bom, o problema é o seguinte, pode fazer discurso, mas 30 milhões de pessoas vão ficar sem médico, e aí? E agora? Então, quer dizer, o problema é esse daí, nós temos que resolver com agitação política e com ação política. E a agitação política e a ação política vão provocar um desenvolvimento, uma evolução. E, lógico, nós temos que combater a política da esquerda. Né? Nós temos que confrontar os integrantes do PSOL aí, que falam que o PSOL é o partido mais esquerdista do mundo. Tem que perguntar, e o PSDB? Então, vocês agora o caminho é a aliança com o Dória e o Picolé de Chuchu, e o Beto Richa, o Anastasia. Quer dizer, vamos falar que é verdade, no final das contas, é uma coisa ridícula. Como assim? Vamos combater o fascismo com o Beto Richa? Se vacilar, o Beto Richa é mais violento que o Bolsonaro, pô. Boa tarde, Rui. Aliás, logo depois do impeachment, do golpe de 2016, nós recebemos a visita de um primo da Alemanha. E ele me perguntou o que teria acontecido, e ele falou que nos jornais da Alemanha e da Europa se falava muito da influência da igreja na política, e que é uma coisa que não se fala muito, né? E que a gente observou
que foi usado também para eleger o Bolsonaro agora, né? E como a gente se combate isso, ele falou que está em nos países desenvolvidos, é o que está se usando agora para trazer ao poder a extrema-direita, né? As igrejas, ele falou, que é o que eles falam, né? Eu acho que tudo bem. É um caso, você pode discutir a influência da igreja. Logicamente que as igrejas evangélicas, elas são uma penetração da extrema-direita norte-americana, da direita e da extrema-direita norte-americana no Brasil, em vários países. Tudo isso é uma realidade. Mas, de um modo geral, o que nós temos é assim, a igreja é uma organização política. Criaram-se essas organizações com uma formulação pseudo-religiosa, né? Com um grande investimento de capital, porque também, senão também não daria certo. E é uma forma com a qual a direita e a extrema-direita foram atrás de controlar uma parte da população. Isso tem que ser combatido com os mesmos métodos com que a gente combate a direita e a extrema-direita. É só mais uma forma que a direita e a extrema-direita assumiram. Não há nada assim de especial na coisa. Porque às vezes as pessoas pensam assim, porque é uma igreja, o controle da igreja sobre a mente da pessoa é extremamente grande. É uma superestimação do que é uma igreja. O cidadão vai lá porque, por motivos variados, uma parte, por exemplo, a gente sabe, né, das igrejas evangélicas, o pessoal procura um meio social. As igrejas evangélicas não são que nem a esquerda, que só pensam em eleição, não pensam nem em preparar a eleição, então eles fazem festas, reuniões, grupo de jovens e tal, eles se organizam. Que é o que a esquerda tem que fazer, né? A esquerda não gosta de fazer isso daí. Você chama uma festa, já o esquerdista fica todo arrepiado. Parece que ele é mais religioso do que o pastor da igreja evangélica, né? É um problema. O pessoal faz festa de Réveillon e é criticado por toda a esquerda. Que mostra também que a esquerda não tem o que fazer, né? Para ficar criticando a festa de Réveillon do PCO. É muita falta do que fazer, né? Mas eles, ao invés de criticar a nossa festa, deveriam fazer a festa deles. As igrejas, elas têm um método, elas têm vamos dizer assim, uma formulação política, e elas têm um método organizativo e organizam ativamente a população. Tem que fazer a mesma coisa. Tem que combater. As pessoas estão lá porque estão sendo organizadas. Aí tem um que acha que ele está no fundo do poço e a igreja vai tirar ele da lama, vai transformar ele no milionário, tudo bem. Está cheio de ilusões no mundo, né? Uns estão lá porque é um meio de vida, a gente sabe, né, que circula muito dinheiro na igreja. Outros estão lá porque tem um sistema de ajuda mútua, etc. e tal. A esquerda teria que fazer um trabalho dessa natureza de organização da pessoa e acreditar também na sua própria ideologia, né? Que o cidadão olha para a igreja evangélica ou para a igreja católica, a ala mais fundamentalista e tal, e fala assim, não, eles convencem as pessoas. Bom, convença você também, pô. O que eles estão falando de tão extraordinário que a pessoa vai convencer? No fundo é assim, o esquerdista ele acha, isso aqui é uma coisa que é importante comentar, muita gente de esquerda, inclusive no PCO, em todos os partidos de esquerda, eles se acreditam ser iluminado. Uma espécie assim de ápice da intelectualidade da humanidade e do país que ele vive. Então ele acha também que o povo ignaro não vai entender o que ele fala, porque ele é muito iluminado, ele é muito especial, ele é muito glorioso, grandioso e tal, o povo não vai entender. Na verdade, o povo não entende mesmo o que a esquerda fala, mas não entende porque a esquerda fala uma linguagem incompreensível. Se eles falassem em português o tempo todo, tenho certeza que o povo entenderia, né?
A esquerda é que nem aquela propaganda lá, rebimboca da parafuseta. Ninguém sabe o que é a rebimboca da parafuseta. Não adianta, tem que falar a língua de gente. Você vê que o Lula fala, todo mundo entende, pô. Tem que falar coisas que as pessoas entendam. E tem que acreditar na sua ideologia. Por que a ideologia... É que a ideologia da esquerda também é estranha. Você vai, por exemplo, imagina a seguinte situação que a gente já falou várias vezes. Você vai entrar num meio social popular e você vai levantar que a questão central da vida de todo mundo é o homossexualismo, é o LGBT. É difícil. O cidadão não vai entender direito. Contraria os hábitos dele. E não é uma questão central também na vida dessa maioria da população. Então você teria que... Não é que você não deva falar nada, mas teria que ter uma aproximação que permitisse, né, uma evolução. Não, mas o cara já chega lá com o peito estufado, nariz empinado, aí o cidadão fala alguma coisa lá, ele... Não, pode falar isso aí. Bom, já assim não vai dar. Não vai acontecer. Mas eu acho que o problema maior não é esse. O problema é que a esquerda não tem programa nenhum, só pensa em eleição e não vai atrás de mobilizar o povo de trás de um programa sério de transformação do Brasil. Esse é o problema essencial. E as igrejas, elas aproveitam esse completo vazio para se estabelecer com fantasias, né, com ilusões. É isso que acontece. Eu acho que a gente não tem que se deixar levar por devaneios sociológicos. E também uma coisa muito importante. Antes de acusar o povo de ir para a igreja evangélica e outras coisas, o povo está sendo dominado pela igreja evangélica. Você tem que olhar para o seu próprio rabo. Será que você está fazendo alguma coisa, né, para organizar o povo? Você está fazendo alguma coisa? Você... Deixa o povo de lado um minutinho. Você está fazendo alguma coisa? Não. Os pastores evangélicos, mesmo com motivos muito ruins, estão fazendo as coisas. A esquerda só aparece na época da eleição. Alguém vai duvidar disso? Na campanha contra o impeachment da Dilma e na campanha pela libertação do Lula, onde é que estavam os candidatos do PT aí? Quando chegou na eleição, eu vi uns candidatos do PT e falei, nossa... Esse cidadão está vivo ainda? Porque faz 2 anos de luta, você nunca tinha visto ele lá. Quer dizer, ele é uma espécie rara de organismo que só se manifesta, né, na estação das eleições, de 4 em 4 anos. Dá para levar a sério isso daí? Eu já não levo a sério em geral. Né? Nenhum desses políticos aí, que é tudo conversa fiada e bobagem. Não é à toa que o povo não gosta. Agora, imagine um cara que aparece aí de 4 em 4 anos. É que a boa vontade do povo é muito grande e aceita isso daí, né? Fala, vamos votar nele e tal. Finalmente tem que votar em alguém, né? O negócio do Haddad foi assim também. Vamos votar no Haddad também. Temos que votar em alguém, vai votar em nulo, sei lá. Não entendi. Qual que seria? Não é a polícia que reprime? O Ricardo Lacerda... Não, ele fala o seguinte, que na Alemanha grupos antifascistas coíbem manifestações da extrema-direita no interior do país, apesar da crescente onda do fascismo. Como se agrupam estas resistências? Esses aí são grupos diversos, principalmente da juventude, né? Existe um movimento antifascista em determinados países. Na Alemanha é muito forte, né? No Brasil, por exemplo,
apareceu aí os setores antifascistas, e os movimentos até existem, se a gente for ver, eles até estão aí. Agora, esses movimentos sofrem de um problema que é o seguinte: na Alemanha, os fascistas são muito fascistas, né? E no Brasil, os fascistas são todos disfarçados, é tudo confuso, né? O panorama político brasileiro é muito amorfo, né? O Bolsonaro, uma hora, fala que tem que matar 30 mil, depois ele fala que ele é um grande democrata, um dia ele fala que ele vai queimar a Constituição, no dia seguinte ele fala que ele é o maior defensor da Constituição. A Globo ataca o Bolsonaro na quinta-feira, na sexta-feira está defendendo ele, o pessoal não entende nada. E os antifascistas, um movimento com bases políticas muito modestas, né, não conseguem se agrupar. Você precisa de um partido político que tenha clareza, que tenha uma direção, que saiba. Aqui é preciso, como se diz, né, no vocabulário da internet, precisa de navegação, né? Você precisa ter um navegador. O navegador é o partido, senão a pessoa nunca vai chegar nem perto de atingir os seus objetivos. Ok? Bom, deixa eu aproveitar a audiência e fazer um anúncio e depois eu fazer também uma pergunta para você. Aproveitar para divulgar que hoje, a partir das 17 horas, os professores do PCO, Educadores em Luta, companheiros de todo o país que estão aqui para o Congresso do Partido, vão realizar uma plenária, uma reunião, para discutir a campanha contra a escola com fascismo. Então, se você está em São Paulo, está nas proximidades, ainda está em tempo para você vir para cá e participar. Nós vamos discutir a campanha, seguir o exemplo do que foi feito no Rio de Janeiro, no Pedro II, né? Realizar uma ampla mobilização. Nós estamos publicando cartazes, né? Vai ter boletim, tem materiais, tudo vai estar aqui à disposição dos professores, vai ser levado para os estados, para os comitês de luta contra o golpe, para realizar essa campanha. Bom, eu queria, sobre a pergunta, Rui, eu queria, parece assim, o pessoal fala que a situação ia mudar de uma maneira drástica e tudo, mas eles, na realidade, propõem e agem da mesma maneira, né? Teve essa semana aqui uma reunião de governadores, 19 governadores, já procurando um entendimento com o Bolsonaro. Chegaram a publicar uma carta onde falam de revisar a estabilidade dos servidores públicos. E aí estavam, por exemplo, governadores do PT, do Piauí, e estava o representante da Bahia, estava o vice-governador da Bahia representando o governo da Bahia. Isso é de um lado. No movimento, você falou da esquerda, e no movimento sindical, o pessoal se reuniu de novo e chamou, mais uma vez, aquela frente das centrais sindicais, né, que a gente viu isso aí nos últimos anos, repetidas vezes, que não dá em absolutamente nada, porque enquanto a CUT propõe uma mobilização, as outras centrais não querem fazer nada. E aí aconteceu o seguinte, a UGT, por exemplo, que participou da reunião, está assinando uma convocação para uma mobilização no dia 22, foi se reunir com o Bolsonaro e apoiar a reforma da Previdência. Quer dizer, bom, aí, meio na contramão disso daí, tem um fato importante dessa semana, que é o pronunciamento do Wagner Freitas, do presidente da CUT, né? Que ele, inclusive no dia do depoimento do Lula, assinalou que não adianta, que o governo é um governo fraudulento, ilegítimo do Bolsonaro, e que a única maneira de libertar o Lula é ir às ruas. Quer dizer, qual é a tendência? Qual é a tendência que você vê, que o partido vê nesse momento no movimento operário? Quer dizer, porque o pessoal, eu participei também de reuniões da CUT, onde o pessoal está muito confuso, né, alega que há uma defensiva entre os trabalhadores, mas não realiza um esforço. É muito claro que não há um esforço, por exemplo, de procurar levantar o movimento que o Wagner Freitas falou, por exemplo, de mobilizar em torno da defesa do Lula, pelo Fora Bolsonaro, etc. Eu acho que nós temos aí as duas tendências. Elas são bem contraditórias. E a situação tende a se desenvolver numa luta dos setores do movimento operário, de base do PT, os setores de esquerda contra a direita do partido, porque a situação está se extremando cada vez mais. Quando o governo do PT caiu,
esse setor de governadores que estão aí negociando com o Bolsonaro, eles meio que falaram assim, deixa cair. Não moveram uma palha. Outros setores se mobilizaram contra. À medida que a situação vai se desenvolvendo, essas contradições vão ficando mais agudas. Agora já o pessoal olha o Bolsonaro como um monstro e o cidadão vai lá negociar com o Bolsonaro, inclusive questões da Previdência. Lógico que isso daí torna a situação cada vez mais tensa, cada vez mais crítica. Não há dúvida nenhuma. Eu acho que a tendência natural é essa. Vai haver um enfrentamento com essa direita. O pessoal muita gente no PT está achando que esses governadores, eles são os pilares da luta democrática no país. Não tem nada a ver. Eles vão aprender da maneira mais amarga que não é assim, não. Que eles foram eleitos justamente porque eles não são pilares de nenhuma luta democrática. O do Piauí estava na reunião. O do Ceará é um homem do Ciro Gomes. Todo mundo sabe disso daí no Ceará. Na Bahia, o governador do PT tem uma aliança com a maior parte do DEM baiano. E a maior parte do DEM apoia o Bolsonaro. Também tem esse detalhe. Quer dizer, na hora H, a gente vai ver aí esses governadores, eles vão todos acabar apoiando o Bolsonaro. Não vão apoiar a luta popular, mas os setores populares, que são ligados ao PT e à CUT, vão ter que se defender e vai haver um conflito. Né? E a nossa tarefa é esclarecer. A declaração do Wagner Freitas, eu acabei passando batido na declaração na intervenção principal. Ela é muito importante, porque ela é o primeiro sinal dessa polarização. Né? O Wagner Freitas é presidente da CUT, está submetido a uma série de pressões de todos os lados. Se ele foi a público e soltou essa declaração, é porque há uma tendência, né, séria dentro da própria direção do PT a resistir às tendências direitistas. Né? Isso aí é muito significativo. Eu acho que o conflito aí é inevitável, né? Nós devemos procurar uma aliança com os setores que são os setores que vão defender as reivindicações populares. Antes da gente passar para a próxima pergunta, adesivo fora Bolsonaro e todos os golpistas. Tem o vermelho e tem o branco. Então você pode também adquirir mais esse novo material aqui dos comitês de luta contra o golpe para fazer a campanha do fora Bolsonaro. E, bom, vou passar para mais perguntas aqui do chat. O Rude HM, agradecer pelo superchat, ele pergunta se é possível, se a gente pode comparar o Bolsonaro com o Fulgêncio Batista. Não faria logo de cara essa comparação, né? Você pode comparar tudo com tudo. Qual que seria? O Fulgêncio Batista, ele subiu ao poder como líder de uma rebelião dos estratos inferiores das Forças Armadas cubanas contra uma ditadura fascista, né? A rebelião fazia parte de um movimento revolucionário popular. Depois ele foi tomando poder e evoluindo para a direita. Não vejo muita semelhança dele com o Bolsonaro, não. Tudo bem, a gente pode discutir tudo. Eu não sei exatamente o que a pessoa viu que chamou a atenção nessa... Bom, Rui, a gente tem visto aí, desde o golpe, a gente tem sofrido várias derrotas no movimento popular, né? A queda da Dilma, depois a prisão do Lula e tudo mais. E a gente tem meio, parece que superado essas... A cada derrota parece que uma ilusão diferente é superada, assim, né? Primeiro a gente superou a ilusão com o Congresso, depois a gente superou a ilusão com o Judiciário, e agora parece que a gente está superando a ilusão com as eleições, né? Ou pelo menos
uma parte do movimento está superando. Eu vi isso, inclusive, na fala do Wagner Freitas. Antes da eleição, ele falou que a arma dos trabalhadores era o voto. Aí agora não vão mais aceitar o resultado da eleição, né? O que parece é que não as derrotas em si, mas a evolução do golpe produz uma evolução também mais à esquerda nas posições, né? O pessoal vai abandonando isso. O Sérgio Moro, que era lá reverenciado, agora é odiado por todo mundo. O pessoal que achava que o Supremo podia libertar o Lula já acha que o Supremo vai deixar ele preso para sempre e tudo mais. Agora, com o governo Bolsonaro, eu acho que a tendência disso é se aprofundar, com o programa cada vez mais direitista dele. Só que, por outro lado, a gente tem a outra tendência inversa, que é a tendência da, vamos dizer assim, ressaca da derrota, assim, que o pessoal apresentou das outras vezes também. Não sei se você acha que agora essa tendência está mais forte, qual dessas duas tendências é mais forte? Antes a gente viu a tendência do pessoal ficar meio para baixo com a derrota com a queda da Dilma, depois com o Lula o pessoal também ficou, já perdemos tudo, perdemos o Lula e tal. Agora não sei, eu não consigo ver qual das duas está mais forte, apesar de eu achar que a tendência a se mobilizar está mais forte. Eu não vejo isso tomando muito corpo, assim, eu vejo isso nos discursos, mas não aparece assim na prática, né? Fora nós que estamos chamando a Conferência Nacional contra o Golpe, não tem nada sendo chamado, nem um ato público, nem nada. Primeiro, vamos começar pelo final. A iniciativa do pessoal é muito fraca mesmo, porque politicamente todos eles são muito indecisos. Todos os setores das direções da esquerda. Inclusive o setor do PT, que é a favor da liberdade do Lula e tudo. Então a intervenção deles é fraca, as organizações são muito contraditórias, a política deles é não brigar, né? A política dentro do PT é não brigar, não ir para cima. Eu acho que a briga vai acabar acontecendo porque a direita e os setores de base do PT vão se desentender, e não tem como. Isso aí vai obrigar uma briga dentro do PT, é mais ou menos inevitável. Então, isso daí é o que sempre aconteceu. Quando a gente chamou a lutar contra o golpe logo no começo, o pessoal não queria ir. O pessoal estava totalmente na defensiva também. Tá? Então, eu acho que nós estamos no normal. Toda vez que se encerra uma etapa, que a gente atravessa um determinado processo, a gente volta, né, com o pessoal superando determinadas ilusões, mas a mesma paralisia. Você começa um movimento, o movimento dá uma volta e para. Foi assim com o negócio da Dilma e as eleições diretas, depois o negócio do Lula, tudo vai e para. Bom, só que eu acho que o movimento, ele é um movimento que ele tem um caráter cumulativo. Mais e mais pessoas estão percebendo que estão sendo vítimas aí de manobras ilusórias e tudo mais. Então, tem esse lado que eu acho que é o lado que a gente chamaria do lado ativo da coisa, que é o que nós devemos impulsionar, sobre o qual nós devemos nos basear. Agora, uma coisa que nós temos que entender, que eu acho que é muito importante, é o seguinte: as ilusões, elas não desaparecem com facilidade, né? No fundo de todo esse processo, não é uma ilusão no PT, numa política determinada, é uma ilusão justamente em torno da questão da democracia. Você vê que muita gente está, como é que se diz? Perplexa de que a democracia não vença essas tendências reacionárias. É uma perplexidade constante. Por quê? Porque a democracia seria assim como uma religião. A religião do bem, do amor, da paz, das reformas sociais. E aí a pessoa que tem essa mentalidade ilusória e religiosa, ela fica: nossa, como é possível que o bem, né, que é desejado por tantas pessoas, não vença o mal? Por que a pessoa seria
antidemocrática. É uma incompreensão que parte da ilusão na democracia. E essas ilusões são as ilusões que são difíceis de vencer, né? Por exemplo, você vê, esse negócio de não reagir aos fascistas tem essa base. Tudo bem que, no fundo, o pessoal está com medo, está na defensiva, mas o que aponta é o seguinte, não vamos lá brigar com os fascistas, porque, no final, o bem sempre vence. É que nem um filme de super-herói, né? O super-herói apanha, no final, ele derrota o super-vilão, né? Só que a realidade política não é assim, não. O bem não vence nunca. Só quando os trabalhadores se revoltam de uma maneira muito intensa, explosiva, que o bem se coloca aí. A burguesia domina o mundo e a dominação da burguesia é um verdadeiro inferno. E o pessoal vive num sonho dourado, né? A pessoa acha que, sob a dominação da burguesia, você vai construir um paraíso de coisas lindas, etc. e tal. O grande problema é esse daí, né? A luta contra a extrema-direita tem que ser vencida pela classe operária brasileira. Não vai ser vencida por um benfeitor aí, né? Vocês viram a campanha do Haddad, né? Ele é professor, ele é tranquilo e tal. Isso aí não... Os professores, quando o fascismo tomou conta, os professores só faltaram colocar uma coleira neles lá. Esses os professores têm que entender também. A política da coleira, né? Professores, advogados, juízes. Agradecer o Plínio Aquino Júnior pelo superchat. Ele diz, Rui, com a sua fina ironia, me encanta. E o JB Garcia que diz o seguinte, que pergunta, também no superchat. Rui, o Lula, em seu depoimento à farsa jato, diz acreditar na justiça. Esta posição tem origem na sua formação política, nos efeitos do cárcere de Curitiba ou ambos? E isso tem efeito na militância? Tem efeito na militância. Essa é parte da ideologia do próprio Lula, né? Ele não declarou que, se ele não acreditar na justiça, ele teria que sair aí numa guerrilha, alguma coisa? Essa é a declaração dele. É uma declaração, no final das contas, sem pé nem cabeça, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos que acreditar na mobilização popular, né? Nós acreditamos mais ainda que é o seguinte, a hora que a mobilização popular crescer, o que vai acontecer é que a população, a mobilização popular, os trabalhadores não vão ligar muito para a justiça, a legislação, nós vamos passar por cima disso, como já fizeram inúmeras vezes. E a direita também não vai, porque é como se você impusesse aí uma estrutura jurídica na selva. Na hora H, né, o leão e o tigre se pegam lá, não tem lei. A única lei que tem é a lei do mais forte. Então, eu acho que sim, o Lula tem essa ideologia, que é uma ideologia democrática, burguesa, e influencia a militância do PT, lógico que influencia. Mas é uma coisa errada, não tem pé nem cabeça. Boa tarde. Aproveitando o assunto sobre agitação, depois do feriado agora, e com a saída dos médicos cubanos, o que o partido poderia estar fazendo, e até lança aqui uma proposta, está fazendo reportagem nas UBSs sobre a saída dos mais médicos. Obrigado. É uma proposta, uma ideia possível. Isso aí nós temos que acompanhar para ver o desenvolvimento da crise, né?